Muito obrigado ao Senhor por essa equipe maravilhosa, né? Que nós não nos cansamos de agradecer a Deus por esses irmãos abençoados que têm trabalhado aqui, né? Têm nos ajudado aqui, né, na transmissão desse culto, no louvor, na adoração. Obrigado, William, Paulo, Milena, Jonathan e ao Nato, né, que também nos ajuda nessa questão. O Nato é o homem por trás das câmeras, né? Nos ajuda na questão da transmissão. Deus abençoe cada um de vocês. Queremos também agradecer a participação de outras pessoas que estão assistindo conosco. Sérgio e Sueli, um abraço, Sérgio. Deus te abençoe. Sérgio e Sueli estão assistindo com a gente. Um grande abraço para vocês aí. Sérgio, grande corredor, né? Grande atleta. Também a Jane. Jane deve estar lá em Camboriú. Um abraço, Jane. Deus te abençoe. Está assistindo com a gente. O Alex, né, está participando com a gente. Alex Maciel, um grande abraço. O pessoal que está pelo YouTube aí também. A Bárbara Maia. Um abraço, viu, Bárbara? Deus te abençoe, querida. Está com a gente também, a filha da Márcia, né? Irmão Euronilson está nos acompanhando. Um abraço, irmão Euronilson. A Enilda, conhecido como Tita. Deus te abençoe, Enilda. Deus te abençoe, Tita. Um abraço. Está conosco também. A Marileia. O Elielson está com a gente. Um abraço. Marileia e Elielson. Elielson, inclusive, pede oração, né? Eu acho que é pela Marileia, para Deus estar abençoando, está com a dor nas costas. Vamos orar sim. A Ingrid, um abraço, Ingrid, Deus te abençoe. A Ingrid está lá em 4 Barras. A Josiane, abração, Josiane, Deus te abençoe. A Karina está com a gente também, um grande abraço, Karina, Deus te abençoe também. Muito obrigado a vocês todos que estão nos acompanhando. Se eu esqueci alguém, me desculpe, me perdoe, porque, né, a gente às vezes passa e a gente não percebe. Mas nós queremos agora compartilhar um pouco da palavra de Deus. Nossas meditações nesses cultos têm sido mais meditações devocionais, mesmo porque a gente estuda, a gente fala que prega o sermão aqui, e depois, durante a semana, os irmãos podem estar se aprofundando um pouco mais nas reuniões de célula. Mas eu gostaria de falar sobre a grandeza de Jesus, baseado em Hebreus capítulo 4, versículo de 14 a 16. Por quê que eu decidi, e o Espírito Santo colocou no meu coração, eu creio, falar sobre a grandeza de Jesus nesta noite? Porque o nosso cristianismo, ou a nossa vivência cristã, ela precisa ser mais cristocêntrica. Nós precisamos mais perceber quem é Jesus, o que Ele faz por nós, e como é que nós podemos interagir com Jesus nessa vivência cristã, nessa vida chamada vida de evangélico, ou vida da igreja. Como é que nós podemos interagir com Jesus? Quem é Jesus? Precisamos saber quem é Jesus. E é muito importante a gente saber disso, porque eu pelo menos, irmãos, eu entendo assim: se você tomou um remédio que te fez bem, alguma coisa que te curou, então você deve compartilhar isso com outras pessoas, né? Assim você ficaria muito chateado. Imagina se alguém descobrisse o vírus, a vacina para o coronavírus, para o Covid-19, e essa pessoa escondesse a vacina, né, do Covid-19. Então, imagina se você descobrisse depois que essa pessoa está escondendo a cura, como é que você ficaria? Como é que você se sentiria? Né? Agora, imagina quem teve uma experiência com Jesus, conhece o Senhor Jesus, caminha com Jesus, e não fala de Jesus, e não compartilha das coisas de Jesus. Então, nesta noite, eu quero falar de um Jesus do qual nós temos experimentado, com o qual nós temos vivido, um Jesus presente, um Jesus real, né? Não é o Jesus apenas que ficou na história, Ele é sim o Jesus histórico, Ele fez parte da história. É por isso que o calendário da humanidade se divide em antes e depois de Cristo, porque Cristo ele dividiu o mundo pela sua importância. Mas nós queremos falar um pouco sobre esse Jesus que quer alcançar a vida daqueles que ainda não têm um relacionamento com Ele. E Hebreus 4, 14 a 16 diz assim: portanto, visto que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança,
a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Embora o texto, ou o título do texto, e devo dizer que o título do texto bíblico, ele não é inspirado, então o título do texto, alguém colocou isso posteriormente, e cada Bíblia tem um título diferente, mas na minha Bíblia o título é Jesus, o grande sumo sacerdote. Mas eu penso que Jesus vai muito além desse título que é dado a ele aqui. Jesus é muito mais do que um sumo sacerdote. Logicamente, o sumo sacerdote, ele tinha a função de intermediar as orações, os sacrifícios, as súplicas do povo, e pegar essas súplicas, pegar a oferta e levar diante de Deus. Ou seja, o sumo sacerdote, ele era um intermediário. De certa forma, ele era um privilegiado, porque era um intermediário entre o povo e Deus. Mas, por outro lado, isso trazia um grande peso sobre o sumo sacerdote, porque ele tinha que cumprir essa função dia após dia, e os pecados de todas as pessoas, através do sacerdote, eram levados a Deus para perdão através do sacrifício. Mas Jesus é chamado o grande sumo sacerdote porque Jesus, quando ele vem, quando ele morre pelos nossos pecados, ele é o cordeiro imolado, e ele então agora é o intermediário entre o homem, entre a humanidade e Deus. É por isso que a Bíblia diz: há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, o Novo Testamento está abolindo toda a forma de intermediação entre o ser humano e Deus. Jesus é o intermediário. Mas Jesus é muito mais do que isso, porque Jesus, ele está acima de religiões, ele está acima de dogmas, ele está acima de profetas, ele está acima de gurus e de líderes religiosos de qualquer espécie. Jesus é muito mais do que isso. A Bíblia diz que ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o resplendor da glória de Deus, ele é o Messias, ele é o Emanuel, é o Deus conosco, ele é o mediador, ele é o nosso advogado, ele é o próprio Deus. Este é Jesus. Mas nós podemos falar tudo isso de Jesus e perguntar: mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O fato de Jesus ser tudo isso, como é que isso vai influenciar a minha vida? Como é que isso vai influenciar a minha existência? Mas o texto que nós lemos vai dizer que esse Jesus, ele adentrou os céus, e ele está à direita de Deus. E como um personagem divino, como alguém que adentrou os céus e que está à direita de Deus, ele intercede por mim e por você. Jesus tem um compromisso da intercessão. A Bíblia diz que ele intercede por nós à direita do Pai. Ou seja, alguém ora por você, alguém intercede por você, mas sabe de uma coisa? O teu maior intercessor é o próprio Jesus. Ele ora por você, você tem que saber disso. Ele está nos céus, portanto ele está acima de todas as coisas e todas as pessoas. Aquilo que eu não posso saber sobre você, que eu não posso entender sobre você, Jesus pode, porque ele é Deus. Se você se entregou o seu coração e a sua vida para Jesus, a sua vida está guardada nas mãos do Senhor de toda a terra, do Senhor dos céus, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores. Então Jesus que adentrou o céu, e porque ele adentrou o céu, ele tem todo o poder, ele é um Deus de majestade, ele pode todas as coisas. É por isso que quando nós fazemos uma obra, nós fazemos esta obra no nome de Jesus. É por isso que quando nós oramos no nome de Jesus. É por isso que quando nós expulsamos demônios, nós o fazemos no nome de Jesus, porque a Bíblia diz que o nome de Jesus está sobre todo nome. Este Jesus extraordinário, ele adentrou os céus, e porque ele está acima de todas as coisas, e porque ele está num patamar muito mais elevado. Terminou no ano passado, né, o campeonato brasileiro, e um time que se destacou muito foi o Flamengo, do qual eu sou torcedor, Paulo também, né? Mengão, que a gente chama, né? Time bom. Jonathan também é torcedor do Flamengo, né, Jonathan? Então, e aí o jogador do Flamengo, um jogador do Flamengo, o Bruno Henrique, dizia que o Flamengo, as pessoas diziam que está em outro patamar, né? Logicamente que isso era uma brincadeira, né, com o time de futebol, mas eu digo para você que Jesus está a muitos patamares acima, porque ele está no céu, à direita de Deus.
Jesus é o Senhor de toda a terra. Então, porque Jesus está acima, porque Ele adentrou os céus, Ele tem poder para fazer o que for preciso para transformar a tua vida. Sabe aquilo que você está pensando que é muito difícil realizar? Jesus pode realizar. Aquela situação em que você está num emaranhado, você está numa encrenca, você está numa situação sem nenhuma saída possível humana, Jesus pode te ajudar, porque Ele é o Jesus poderoso. Ele tem todo o poder. E é por isso que Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É por isso que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. É por isso que Ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, toda a autoridade me é dada. O nosso Jesus é o Jesus de autoridade, e Ele pode expulsar o mal, Ele pode te ajudar a vencer as tramóias, as dificuldades, as encrencas da vida. Jesus adentrou os céus, e porque Ele adentrou os céus, Ele tem poder para realizar todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, faça em nome de Jesus, vá em nome de Jesus, faça em nome de Jesus, realize em nome de Jesus, suplique e peça em nome de Jesus, clame pelo nome de Jesus, e você será vencedor. Quantas vezes eu já estive em situações difíceis, humanamente difíceis. Quantas vezes eu já estive em situações que humanamente eu me sentia, eu estava derrotado, eu estava prostrado no chão. Mas aí, tudo mudou quando eu clamei pelo nome de Jesus. Há uma canção que diz: eu clamo pelo nome de Jesus. Há um hino do cantor cristão que diz: nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. O nome de Jesus é bom, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é eficaz, é eficiente. Quando você for, vá no nome de Jesus. Quando você fizer, faça no nome de Jesus. E assim você será vencedor, porque Ele adentrou os céus. Mas outra coisa que o texto diz também, é que Jesus passou por tentações. Ele passou por situações difíceis. O texto vai dizer: mas Ele é alguém que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus passou por tentações e provações sem cometer pecado. Você já imaginou o que é isso? Passar por tentações e provações sem cometer nenhum tipo de pecado? Isso é um grande desafio. E sabe o que isso quer dizer para nós? Que isso torna Jesus um especialista nas mazelas do mundo. Você, sobre tentações, você pode passar por provações, por tentações, por lutas, mas sabe de uma coisa? Jesus sabe exatamente o que você está passando. Você pode passar por todas as dificuldades, Jesus sabe. Sabe por que Jesus sabe? Porque Ele se tornou carne, por decisão dEle, Ele se tornou carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que Ele habitou entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Ele sabe o que você está passando. Sabe aquele seu amigo, aquele seu parente, aquele seu vizinho, aquele seu companheiro de trabalho, que está passando por enfermidade, com vontade de desistir, sem emprego? Jesus sabe o que ele está passando. Então você pode perfeitamente levá-lo a Jesus, apresentá-lo a Jesus, porque Jesus passou por tentações. Tem muita gente que fala heresia assim: ah, mas Ele passou por tentações, mas Ele é Deus. Isso é heresia, porque Jesus, Ele se tornou carne, Ele se tornou homem, Ele se tornou ser humano, com as mesmas tentações, com as mesmas dificuldades que nós passamos, porém, Ele não pecou. Sabe por quê? Porque Ele era comprometido com Deus. E sabe, Jesus vai nos ajudar a caminhar em santidade. Jesus vai nos ajudar a vencer as dificuldades da vida. Se você estiver ameaçado, se você estiver em dificuldade, se você estiver enfrentando grande tentação, se você estiver tentando suportar grandes pressões no dia a dia, Jesus é especialista em situações difíceis. Ele tem a solução.
porque ele não pecou, ele conhece os trâmites da tentação. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, mas Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo? Parece uma incoerência. Mas isso mostra para nós que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele precisava passar por momentos difíceis, de provações. E aí eu entendo por quê, porque ele precisava experimentar isso, para que ele pudesse então, como alguém que experimentou, se compadecer de nós. Eu não sei se você sabe o que significa isso, mas uma pessoa, para conhecer a realidade da outra, tem que se colocar no lugar da outra, né? Eu me lembro, por exemplo, daquele rei, da história daquele rei, que se fingiu de um camponês, ou se travestiu de um camponês, e começou a andar entre o seu povo para saber das necessidades que o povo tinha. Porque como rei ele ficava muito distante. E de alguma forma extraordinária, Deus que quis vir até nós. Então ele veio encarnado em Jesus de Nazaré. Mas a última coisa que eu acho importante nesse texto está no versículo 16, que diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus é tudo isso que eu falei, mas nós temos que nos aproximar dele, nós temos que nos aproximar de Jesus. Não se pode ser cristão sem conhecer a Jesus. Todo mundo vai um dia chegar diante de Jesus. A Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mais cedo ou mais tarde, todo homem, toda mulher, todo ser humano vai se prostrar diante do Rei, dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas sabe, enquanto nessa terra não se pode ser um cristão sem conhecer a Jesus. A palavra cristão, o significado dela é pequenos cristos. São pessoas que são tão ligadas a Jesus, são tão ligadas a Ele, que dessas pessoas emana as virtudes, a essência e o caráter de Jesus. Então, para isso nós temos que nos aproximar dele, nós temos que implementar uma aproximação de Deus. Aí nós temos de um lado o calvinismo, de outro lado o arminianismo. Os arminianos, seguidores de Armínio, dizem que o homem não pode vir a Deus, ou vir a Jesus, né, se o próprio Jesus não o trouxer. E isso os calvinistas, calvinistas dizem, né? Os calvinistas dizem isso, né? De Calvino, que ninguém pode vir a Deus se o próprio Deus não o trouxer, enquanto os arminianos dizem que não, o homem tem que escolher, tem que decidir a Deus. Eu penso que há um meio termo aí. Deus, pelo seu poder, ele desperta, só ele pode despertar o coração do homem. Só ele pode tocar o coração do homem, só ele pode tocar a mente do ser humano. É por isso que a Bíblia diz, e o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Só ele pode fazer isso. Mas depois que ele toca a nossa vida, depois que ele nos impulsiona, aí nós temos que falar, eu quero. Aí, com passos trôpegos, meio que manquejando, meio que destrambelhado, nós nos aproximamos com muita dificuldade, nós nos aproximamos de Jesus. E aí ele faz a obra completa de restauração na nossa vida. Mas o certo é que nós temos que nos ligar a Jesus, nós temos que ir a Ele. Por isso que o texto vai dizer, assim, aproximemo-nos. Ou seja, é um imperativo, nós temos que nos aproximar de Jesus. Porque quando nós nos aproximamos dEle, o texto vai dizer, 3 coisas acontecem quando nós nos aproximamos de Jesus. Primeiro, quando nós nos aproximamos dEle, nós temos que fazer com confiança, com fé, em plena convicção. Ou seja, para se aproximar de Jesus é preciso ter convicção, determinação. É preciso ter uma coragem pertinente. É preciso ter uma certa, digamos assim, uma certa capacidade de resistência, de resiliência. Ter uma certa fibra. É preciso ser meio que assim, ser muito corajoso e muito disposto
a implementar uma caminhada que muitas vezes é difícil. Mas nós temos que ir com confiança, com fé, com convicção. Eu gosto muito de um texto bíblico, porque esse texto bíblico passa uma convicção assim, que é quando Paulo diz assim: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Convicção. Eu tenho que ir a Jesus com convicção de que Jesus é a solução, de que Jesus é o caminho, de que Jesus é a salvação, de que Jesus representa a graça de Deus, de que em Jesus eu me torno filho de Deus. Eu vou a Jesus com coragem, com determinação, com força, com fé. Então é preciso se aproximar de Jesus nessa condição. Então é preciso confiança, muita fé, muita convicção. Mas também quando nós nos aproximamos de Jesus, nós recebemos misericórdia e encontramos graça. Olha, as duas coisas preciosas que Deus nos oferece está aqui: misericórdia e graça. Aí nós somos perdoados, nós somos amados, valorizados. Quando você vai a Jesus, você é perdoado, você é amado, você é valorizado, mesmo sem merecer. Alguns não sabem o que é misericórdia, o que é graça, mas a melhor ilustração para expressar graça é aquele pai, que aquele filho fez uma coisa muito errada, e o pai, então, chegou para ele, e ele pensou que ia receber o castigo, e o pai, então, resolveu não castigá-lo por aquele erro que ele cometeu. E ele perguntou: papai, por que o senhor não me castigou? E o pai disse: filho, isto é graça. Aliás, isso é misericórdia. Eu não vou dar a você o castigo que você merece. Mas o pai saiu, foi na sorveteria da esquina e comprou o sorvete que o filho mais gostava. E trouxe. E o filho se surpreendeu e disse: pai, mas eu fiz o que fiz e o senhor me traz um sorvete? E o pai falou: meu filho, eu quero te ensinar uma lição. Isso aqui é graça. Você não mereceu o sorvete, mas eu lhe trouxe. Agora, quando nós chegamos diante de Jesus, nós encontramos isso, misericórdia e graça. Ele não olha para os nossos pecados, para os nossos erros, para as nossas dificuldades. Aí Ele nos ama, Ele nos valoriza, Ele nos coloca no lugar de filhos de Deus, mesmo sem a gente merecer. Mas uma terceira coisa acontece quando nós nos aproximamos de Jesus. Nós somos ajudados nas nossas necessidades. Você tem alguma necessidade? Eu tenho, você tem? Agora mesmo você tem necessidades? O texto vai dizer que Ele nos ajuda nas nossas necessidades. É muito importante que o texto não está dizendo, Ele faz tudo por você. Não, mas Ele nos ajuda. Isso quer dizer, eu sei, que Ele é um parceiro nosso, nós somos parceiro dEle. Ele conta com a gente para a gente implementar, e Ele vai nos ajudando na implementação daquilo que nós necessitamos. Somos ajudados nas nossas necessidades. O que precisamos, Ele providencia em sua infinita sabedoria, soberania e poder. Amados, você quer realmente viver a vida que Deus tem para você? Aproxime-se de Jesus. Ande com Ele, caminhe com Ele, fale com Ele. Tenha um relacionamento com Ele. Jesus, eu garanto que se eu perguntar para você, se você pudesse, tem um livro aí que eu li, o Cavalo de Troia, que conta a história de um camarada que ele foi lá no tempo de Jesus, ele voltou no tempo, foi lá, eu penso que é uma ficção, o cara disse que não, mas eu duvido se alguém tem uma máquina do tempo para ir, só Deus pode fazer um negócio desse, né? Viajar através do tempo. Mas tem uma história dessa, o nome do livro é Cavalo de Troia, um livro fininho, deve ter umas 500, 600 páginas, né? Então, mas é interessante que enquanto ele vai contando que ele voltou lá no tempo de Jesus, e andou com Jesus, visitou a casa de Marta, de Maria, de Lázaro, eu quando estava lendo, falei assim, puxa vida, que bom seria se eu pudesse ir lá e andar com Jesus, né, e conhecer Jesus pessoalmente. Mas sabe, eu aprendi que você pode encontrar Jesus pessoalmente. Isto é possível a todo aquele que crê. Você pode andar com Jesus, e mais, você vai andar com Ele na eternidade, pelas ruas da Nova Jerusalém. Nós somos ajudados nas nossas necessidades, Ele vai andar conosco. Então, se você andar com Jesus, se você chegar diante dEle com confiança, com convicção,
com força, sem desanimar, sem olhar para trás, sem se arrepender do que passou, do que ficou para trás. Eu vou caminhar para Jesus, eu vou olhar para Jesus, eu vou estar junto com Jesus. Você vai ser ajudado nas suas necessidades. Eu quero encerrar dizendo assim, eu quero concluir dizendo que nós temos que voltar ao Evangelho onde Cristo é o centro. Onde Cristo é o centro de todas as coisas. Onde Cristo é o principal de todas as coisas. Nós temos que voltar ao Evangelho onde o Cristo é pregado. Onde o Cristo é cantado em verso e prosa. Nós temos que voltar, sair do Evangelho humanista, do Evangelho onde o homem é o centro, para o Evangelho onde Cristo é o centro. E por que isso? Porque Cristo é a resposta para todos os problemas da vida. E se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, meu irmão, minha irmã, se você já fez isso, e eu espero que todos vocês tenham feito isso já, se você já recebeu Jesus como Senhor e como Salvador, aprenda a usufruir da presença de Jesus, aprenda a usufruir da majestade de Jesus, aprenda a usar bem o nome de Jesus. Agora, se você não fez isso ainda, faça, porque Jesus é a única esperança. Quando você fechar os teus olhos, tudo que vai valer a pena é o que você fez com Jesus nessa terra, é como você agiu ou reagiu diante de Jesus nessa terra. Receba Ele como Salvador e como Senhor, e você jamais vai se arrepender. Eu costumo dizer, quando encontro algumas pessoas, que eu ando com Jesus, eu pisei muito na bola, nos meus 58 anos de vida, fiz muita coisa errada, e há 50 anos, eu conheço Jesus, e tenho procurado andar com Ele, e vou dizer uma coisa, eu nunca me arrependi disto, me arrependi de muitas coisas que fiz, mas nunca me arrependi de ter entregue a minha vida para o Senhor Jesus. Então faça isso, e Ele vai te abençoar. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Vamos orar?